Tudo bem com vocês? Vamos à nossa segunda semana de estudos e hoje nós vamos estudar Geografia. Estamos na semana 2 do PET. E hoje nós vamos estudar sobre paisagem natural e paisagem humanizada. O que é uma paisagem natural? O próprio nome já diz, natural. Paisagem natural é sinônimo de natureza. Esse tipo de paisagem não sofre modificação antrópica, ou seja, através da intervenção humana. Ela sofre modificações através das ações dos agentes naturais, como a variação de temperatura, as chuvas e ventos, por exemplo. Então, aí nós temos duas imagens natural. Uma cachoeira. A outra também é uma cachoeira, uma grande floresta, né? São coisas naturais, ou seja, não tem a intervenção do homem aí. E a paisagem humanizada? Em alguns casos, a natureza pode estar ausente na paisagem humanizada. Essa também é chamada de paisagem modificada ou artificial. Isso ocorre em decorrência da ação humana. Há casos em que a natureza pode existir com um aspecto modificado, transformado ou muitas vezes deteriorado ou deformado. Então, nós temos aí duas imagens de exemplos de paisagem humanizada. As duas imagens são de uma cidade. Então, nós temos aí a diferença, olhem para vocês verem a diferença da paisagem humanizada e da paisagem natural. A humanizada ela já sofreu ações do homem. O homem construiu por causa da nossa necessidade também, né? E a paisagem natural ela não sofreu intervenção do homem, é a natureza. Para que humanizar a paisagem? Para satisfazer as tendências ou necessidades humanas. Em virtude da chegada de novos habitantes, o homem precisou intervir construindo casas. Com o crescimento demográfico, não só as casas, como outros imóveis precisaram ser construídos, e com o desenvolvimento do Brasil, foram surgindo estradas, pontes, túneis. Então, o homem modificou a paisagem por causa da nossa necessidade. Paisagens. Para alguns autores, a geografia é a descrição da Terra. Por meio do trabalho, as ações humanas transformam a natureza. Muitas vezes, essas transformações feitas na natureza pelas diversas pessoas provocam a sua degradação. A cidade é um bom exemplo de paisagem humanizada. Paisagem humanizada é aquela cujas formas naturais foram transformadas pela ação do homem. A paisagem urbana é repleta de construções. A paisagem é uma combinação dinâmica de elementos físicos, químicos, biológicos e humanos. Nas sociedades primitivas, as transformações da natureza são mais lentas. Todas as formas naturais e construídas que observamos na paisagem, mais as relações sociais, compõem o espaço geográfico. Associando a criatividade com a experiência, o homem construiu conhecimentos com o objetivo de buscar novas tecnologias. Paisagem natural é aquela que predomina aspectos originais da natureza, como a vegetação. É a parte do espaço geográfico onde vivemos e interagimos com a paisagem e o lugar. O processo de globalização contribui para as transformações de paisagem. Paisagem humanizada utilizada na agricultura é o campo. O responsável pela contribuição e alteração do espaço geográfico é o homem. Vamos a algumas atividades? Atividade número 1 está pedindo para nós observarmos essas duas imagens. A imagem da letra A é Belo Horizonte, Minas Gerais. E a da letra B é Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Na letra A está perguntando assim: na cidade de Belo Horizonte, a capital do nosso estado, predomina a paisagem natural ou paisagem humanizada?
Explique com suas palavras. B. Cite os elementos naturais e os elementos humanizados apresentados na imagem B. Então, você vai citar os dois. C. Ao sair pelo portão da sua casa e observando ao redor, onde sua visão alcança, você consegue visualizar mais paisagens naturais ou humanizadas? Faça um desenho representando uma imagem que você observou. Então, você vai observar quando você sai no portão da sua casa. O que você consegue visualizar ali? Você vai fazer um desenho bem bonito aí nesse quadrado. A2. Complete as frases e preencha a cruzadinha usando as palavras do quadro. Então, aqui nós temos algumas palavras. Vocês vão ler esse texto, vão preencher com as palavras corretas. Esse texto está lá no slide. Tenta fazer sozinho primeiro, tá bom? De acordo com o que nós já estudamos. E se você não conseguir alguma, você volta lá no slide, lê o slide, procura lá aonde que está a resposta e preencha. Depois que você preencher esse texto, você vai preencher a cruzadinha de acordo, tá tudo enumerado, você vai preencher a cruzadinha de acordo com a sua resposta, tá bom? Bons estudos e até semana que vem. Tchau!